Você aqui hoje vai compartilhar um pouco da sua história, né, uma história, que teve algumas vitórias já, né, então a gente vai poder saber como é que tem sido aí a sua jornada da validação, da sua licença profissional nos Estados Unidos, então a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, e eu quero agradecer já a sua presença aqui em poder estar disponibilizando essas informações para os seus colegas que também, né, alguns ainda não decidiram iniciar esse processo, outros já estão no caminho também, e a gente sabe, né, que histórias inspiram outras pessoas. Então, primeiramente, se apresente, quem é a Yara, onde você mora, quantos anos você tem, qual é a sua experiência na enfermagem, conta um pouquinho para a gente te conhecer melhor. Bom, então, eu sou Yara, né, sou enfermeira, eu sou mineira, mas eu moro no Rio faz 10 anos. Atualmente eu trabalho na rede pública do Rio, eu trabalho em maternidade, Você tem quantos anos, Yara? 32, Você é concursada ou você é contrato? sou contratada. Você é contratada. Quantos anos você tem de experiência nessa área? Ah, como enfermeira, 3 anos. Me diga uma coisa, como foi, a sua decisão de iniciar o processo de validar para você se tornar enfermeiro nos Estados Unidos? Qual é a relação sua com os Estados Unidos? Existe alguma relação? Você tem algum parente nos Estados Unidos? Você já veio nos Estados Unidos? O que é que chamou a atenção? Qual é a sua, o que foi que levou você a tomar até essa decisão, né? Qual é a sua experiência hoje na enfermagem no Brasil, né? O que é que você vê de diferença entre as 2 realidades? Então fala um pouquinho, assim, pra gente entender esse contexto, né, porque a gente precisa saber por que que você tomou essa decisão. Então, eu fui em 2018, eu tirei férias e fui para os Estados Unidos e fiquei apaixonada, né, pela Disney, como todo brasileiro. E eu passei em frente aos hospitais, eu achei a coisa mais linda do mundo e falei: "Gente, será que eu consigo trabalhar aqui? Será que eu consigo viver aqui?", porque eu fiquei apaixonada nas ruas, eu fiquei apaixonada pelos Estados Unidos. Uhum. E aí para todo mundo que eu perguntava, falava que era: "Ah, não, é muito difícil trabalhar como enfermeira aqui. Não, muito difícil". Eu cheguei a pesquisar e não achava nada, isso foi em 2018. Sim, Aí em 2019 eu voltei para os Estados Unidos e passei um tempo como turista, fiquei 5 meses nos Estados Unidos, porque minha tia morava aí, não mora mais. ok. E aí eu fiquei mais apaixonada, né, mas eu tive que voltar, porque eu era turista, e quando eu voltei decidida que eu ia procurar como é que eu ia imigrar com a minha profissão para ir, né, Sim, que legal. Sua tia morava onde? em Orlando. Em Orlando, então, a verdadeira Disney. E aí esse período que você veio como turista, você ficou lá em Orlando com ela? Fiquei em Orlando. Em Orlando com ela. E Só pra essas pessoas que te falaram que não era possível, eram pessoas que já moravam aqui ou eram pessoas do Brasil ou eram pessoas que eram enfermeiras que moravam aqui? Que Não, eram brasileiras que moravam em Orlando, que eu conheci, nenhuma da área, mas que falava todo mundo: "Ih, difícil, é impossível ser enfermeira aqui brasileira". Entendi. E aí nessa época, então, você não tinha essas informações, foi quando você voltou em 2019 e você acendeu ainda mais essa chama de: "Meu Deus, eu preciso de informação". Sim, sim, eu preciso. E eu não achava, assim, era tudo muito, muito, muito confuso. E aí você surgiu no meio da pandemia pra mim. Foi mesmo? Me conte aí como foi essa história. Foi, Eu apareci pra você lá no Instagram, foi? foi no Instagram, no meio da pandemia, eu acho que era o seu primeiro plantão, assim, você estava filmando. Gente, tô indo para o meu primeiro plantão aqui, eu falei: "Não acredito que uma brasileira tá trabalhando na pandemia", eu acho que de tanto eu pesquisar, você apareceu. E aí, assim, depois do seu primeiro plantão é que eu vi que eu acho que eu sou da turma 3 ou 4, não lembro. E aí eu ficava postergando, né, que foi no meio da pandemia, eu trabalhando, você surgiu pra mim e você estava indo no plantão e eu fiquei apaixonada por você. Indo para o plantão, assim, eu falei: "Caraca, que enfermeira trabalhando no meio da pandemia em Nova York". Acho que nessa época da pandemia foi na época que eu estava, na parte do voluntário, da emergência. Ah, Então, foi isso, porque nessa época eu estava fazendo voluntariado na emergência aqui em Nova York, foi naquela época da pandemia, então, assim, foi realmente uma experiência incrível. E como é a sua realidade como enfermeira no Brasil? Porque a gente sabe que isso também conta, né, porque para a pessoa se interessar para migrar para um outro país, recomeçar na profissão, a gente tem alguns desafios que a gente precisa enfrentar para o processo, né. uhum. E qual é a sua realidade hoje como enfermeira no Brasil, né? Existe algo que te assim, que te traz uma certa insatisfação, e também por isso é algo que você consiga, né, pensar como seria a sua vida com outra realidade nos Estados Unidos?
Quando eu me formei, né, eu era muito apaixonada por obstetrícia e falei: "Cara, vou ser obstetra aqui, nã-nã-nã". E eu comecei a pós, porque eu não tinha tempo para me dedicar para estudar para residência. Aí eu comecei a pós e eu vi que, assim, nada daquilo, você ganhava muito pouco, você tinha muita responsabilidade. O Rio de Janeiro é uma cidade muito cara, e como eu sou sozinha aqui, então eu tinha que trabalhar em 2 e às vezes até em 3, para você manter uma qualidade de vida, e aí você não vive, né, você só trabalha, porque o tempo que você está em casa, você quer dormir, porque você trabalhou a semana toda. E eu acho que não, a gente não, eu não acho que eu sou valorizada no Brasil. Eu acho que a gente, como você mesmo diz no curso, a gente tem uma bagagem muito grande, a gente estuda muito, e aí a gente chega, se depara no hospital, aí você tem milhões de funções, até colocar um prego na parede, e ok, tudo bem se a gente colocasse um prego e fosse valorizada, mas a gente não é. E assim, então acho que isso, não me acostumar com a realidade daqui, saber que a gente estudou muito, não me acostumar com a realidade daqui foi assim: "Eu preciso sair daqui". Hoje, a distribuição que você tem de pacientes é o que seria aqui talvez labor e delivery, né, que é a maternidade. Com Uhum. quantos pacientes você fica na sua assistência hoje, na área de maternidade? Como é que é isso? Não é muito dividido assim, é uma equipe, não é muito dividida por, você é responsável pelo setor. Sim. Eu, minhas 3 enfermeiras, somos responsáveis pelo setor. Então, se tiver 20 pacientes, as 20, né, então não tem muito isso: "Ah, hoje você vai ficar com 2, hoje vai ficar com 3", você é responsável pelo setor. Se hoje tem 50 pacientes, é isso. Uau! Vocês têm quantos leitos lá na sua unidade? Você tem ideia? De obstetrícia 86, mais 29 de neo. Uau! Então são 3 enfermeiras por plantão? Por centro obstétrico, que é a área onde ficava, tem 15 talvez? 15, é. Mas aí tem uma rotatividade mais grande, porque para e vai para o alojamento, né. Entendi. Mas é bastante, assim, bastante. É É bastante. E você trabalha atualmente hoje em uma instituição ou em 2? em uma, Em uma instituição. Você tem uma carga horária de quê? 36? 40 horas. 40 horas semanais. Ah, Mas entendi. aí eu faço um particular, eu atendo paciente em casa à noite. E aí, às vezes, eu fico 60 horas acordadas e é isso. Uau, meu Deus! Aquela correria que a gente sabe que é, né, no Brasil. Porque no Rio de Janeiro, caríssimo tudo, para você manter uma qualidade de vida ok, você tem que trabalhar bastante. Num trabalho você não consegue se manter aqui. Não consegue. Eu lembro muito da minha realidade também. Quase que o meu tempo todo de enfermeira no Brasil, eu tinha que trabalhar em 2 instituições, e a gente sabe, né, É, a gente não consegue trabalhar em uma. não consegue quando os boletos chegam. A não ser que você trabalhe na Rede Sara e ganha 15.000, que aí é um concurso a cada 100 anos. Você decidiu, né, que você queria ter mais informações para você iniciar o seu processo. Você Uhum. entrou na nossa turma que você falou na turma de julho, turma 3. Por que que você não decidiu fazer sozinho o seu processo? Eu tentei. Eu tentei, Lorena. Antes de comprar o seu curso, eu lembro que eu entrei no site do CGFNS, ou da Joseph, né. Gente, eu não entendia nada, eu não consegui. E eu fiquei quase um mês tentando assim: "Não, acho que eu vou conseguir", e depois eu desisti. Eu fui ler algumas coisas, eu falei: "Gente, não tem condição, eu vou perder tempo e dinheiro, eu preciso investir alguma coisa objetiva, tipo, é isso que você tem que fazer, é isso que você vai fazer". E o que foi que você encontrou dentro do curso, né? Que você encontrou o que você buscava? Totalmente, assim, eu acho que sem você não tem como fazer o processo, eu não conseguiria. Não consigo. Uau! Como é que foi o processo para você, assim, em relação ao CDFNS, já que quando você se deparou com aquela situação de você não ter conseguido, né, fazer o processo sozinha, e aí você entrou para nossa turma, como é que foi o processo do CDFNS para você, né? Foi difícil, teve muitos desafios, faculdade teve desafio, né, em relação ao preenchimento da documentação, como é que foi o seu processo? Quanto tempo Mas levou, você lembra? eu já tinha, né, preenchido, aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem, você falou assim: "Ó, apaga e faz tudo de novo", né, você me orientou e eu fiz, foi rápido. Na facu assim, a partir do momento que eu paguei acho que em setembro a SES, eu preenchi lá e paguei. Foi muito rápido, porque eu fui atrás da faculdade, fiquei o dia todo lá, assim, a faculdade não vai fazer nada para te facilitar, então é a gente. Eu lembro que eu cheguei 10 horas da manhã da faculdade e fui embora 8 horas da noite, mas eu falei que eu não ia sair de lá enquanto eles não preenchessem o papel.
Então eles preencheram, então foi tudo muito rápido, foi tipo, em 15 dias eu já estava com o Corém e a faculdade, mas porque eu corri atrás. E eu estava com uma escala, eu falei: "Essa semana eu vou ficar só para isso". E eu ficava te mandando mensagem também, você prontamente respondendo. Então foi muito rápido, eu reuni os documentos e mandei, assim, eu acho que em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses. E aí sua SES saiu da época que você entregou toda a documentação no CDFNS até a sua SES sair, você lembra quanto tempo mais ou menos demorou? Demorou 4 meses certinho, 4. porque foi em fevereiro que saiu minha SESI. E aí você recebeu sua SES, qual é o grau de equivalência que você recebeu? Seus estudos são válidos nos Estados Unidos? É, bacharel, enfermagem. Você Eu não acha conseguia acreditar, porque foi você que me mandou uma mensagem: "Yara, tem alguma coisa pra você lá". E aí quando eu entrei, quando você vê no CDFNS tudo verdinho, assim, você é uma emoção muito grande, tipo, é é uma emoção muito grande. é real, né? Eu sou uma enfermeira lá. Uau! E aí quando você viu sua equivalência para o bacharel que você falou. Uhum. Você chegou a duvidar em algum momento desse processo, assim: "Meu Deus, será que os meus estudos vão ser válidos nos Estados Unidos?" Porque eu acho que essa é a primeira dúvida das pessoas, né, quando não tem nenhuma ideia do processo e aí elas falam: "Ai não, essa menina tá falando mentira aí, que meu diploma eu vou ter que estudar", porque a gente vê o povo falando por aí: "Tem que estudar nos Estados Unidos, você tem que fazer faculdade aqui, você tem que complementar a carga horária". Não, gente, o nosso estudo no Brasil é a mais, né, do que as pessoas nos Estados Unidos. A gente tem muito mais horas do que eles fazem. A gente estuda 5 anos e a gente tem muito estágio, né. Então, assim, nenhum momento eu duvidei, porque você afirmava isso o tempo todo: "Nosso estudo no Brasil é muito bom", né, então a gente não precisa fazer aí nos Estados Unidos. Me fale uma coisa, quando você pegou a sua documentação, né, dizendo que você realmente tinha os seus estudos equivalentes aqui nos Estados Unidos ao bacharel em enfermagem, que foram foi o curso que você fez no Brasil, você passou para uma outra etapa, que era a etapa de você, obter a sua licença profissional, né. Uhum. Como é que foi isso para você? Para você ter a sua licença nos Estados Unidos? Você conseguiu se tornar enfermeira de fato, licenciada nos Estados Unidos da América? Sim, eu sou enfermeira nos Estados Unidos da América, já tenho minha licença. Entrou em foi da época que eu do CDFNS, foi que 8 meses, né, eu já sou enfermeira em menos de 1 ano que eu comprei o curso com você, eu já sou enfermeira nos Estados Unidos, foi a minha licença, ninguém me tira. Ai meu Deus, meu Deus do céu, 8 meses você conseguiu, né, tudo, Aham. e o quê? 1 ano vai fazer então que você entrou e você já tem diploma Enfermeira, validado, enfermeira de fato, oficial nos Estados Unidos da América. como você diz, ninguém tira minha licença mais. Ninguém tira sua licença mais. Eu ainda estou em êxtase. Sim, você andando nas nuvens, assim, tipo, sabe quando você anda nas ruas, assim: "Gente, eu sou uma enfermeira dos Estados Unidos". Muito bem. Uau! Você chegou a compartilhar isso, não sei, com sua família, com seus amigos enfermeiros do Brasil e alguém chegou a duvidar? Dizer assim: "Não, Yara, é muito difícil, você não vai conseguir". Eu vou te falar que 10% acreditavam, assim, que era possível, e 90: "Ah, não, é muito difícil, mas você fala inglês? Como assim você vai fazer uma validação? Não, muito difícil isso aí". Gente, todo mundo vai falar pra você que é muito difícil, todo mundo, todo mundo. Eu acho que quem acreditou em mim foi minha família e 3 ou 4, 5 amigos próximos, assim, que falou: "Claro que você vai conseguir". Mas assim, 90% não acredita, fala que é muito difícil, porque é muito mais fácil você falar que é difícil, né. Exatamente, porque existe, 2 etapas que são cruciais. A primeira é a decisão de você fazer, e a segunda é a sua motivação, a sua dedicação com o processo, porque você mesmo sabe, você viu aí, você falou da sua experiência com a faculdade, eles não vão fazer nada para te auxiliar nisso. Se você não correr atrás, as coisas não vão caminhar, não é verdade? Sim, sim, é seu, esse processo é seu, você tem que entender que ninguém assim, você pode ter um marido, uma mãe que me ajuda, mas o processo é seu, você tem que fazer as coisas, não adianta. Exato, você tem que ter as rédeas do processo. E a sua relação com o inglês, Yara, para a gente entender, né, porque a gente sabe também, tem muita gente que está assistindo a gente e é o pé no calo de muita gente, né, quando fala: "Meu Deus,
Ok, eu quero ser enfermeira nos Estados Unidos, eu quero validar meu diploma, quero recomeçar profissionalmente. Mas e o inglês, Lorena? O que é que eu vou fazer? Eu preciso ser fluente para eu começar. Eu não tenho como validar, não tenho como ter licença, porque eu tenho que ser fluente. Essa é uma realidade. Não, não preciso ser fluente. Eu Qual é o não seu nível sou. de inglês? Hoje eu sou B2, mas quando eu comecei o curso eu era B1, assim. Mas não precisa, gente. A Lorena ensina isso, que não precisa de fluência e dá para fazer a prova sem ser fluente. Uau! Qual foi o seu maior desafio na sua preparação da prova sem ser fluente? Porque a gente sabe, assim, no início é meio que desesperador, né? Quando você Uhum. começa a falar: "Meu Deus, por onde é que eu começo?", né, "Como é que vai ser os meus estudos com o nível de inglês que eu tenho?". Qual foi a estratégia que você, Yara, utilizou e que deu certo para você? Porque a gente sabe também que essa parte do estudo é algo muito pessoal, né? Você vai descobrir como é que você gosta de estudar, qual é a forma que você aprende melhor, se é por áudio, se é por vídeo, né, o que que deu certo para a Yara com o nível de inglês que ela tinha para se preparar para o NCLEX, sem ser Eu fluente. sem ser fluente, assisti vídeos com legenda, isso me Uhum. ajudou muito no começo. A gente sabe que tem umas plataformas que simulam as provas, gente, no começo eu acertava 30%. 30%. E eu não ficava frustrada, porque eu estava me ambientando com os termos e, muito todo dia eu precisava, eu não desisti nem um dia, assim, de estudar. Eu estava trabalhando, eu entrava, eu lia, porque você vai se ambientando. Tipo, eu via atrás no começo as coisas que eu escrevia, hoje eu sei de cor, assim, os termos, porque de tanto você ver, vai entrando na sua cabeça. Exatamente. Então, assim, é meio que desesperador e isso é com todo mundo. Eu posso dizer, assim, que é 99,9% das pessoas, quando iniciam essa trajetória de começar a estudar, os simulados são um fracasso, né. É meio que desesperador e você fala assim, você se questiona, fala: "Meu Deus, como é que eu errei isso? Como é que eu sou enfermeira se eu não sei isso?", não é? Aham. Mas você não pode se desanimar, porque se você ficar frustrada, porque você acertou pouco, não tem como, a gente aprendeu tudo em português, então, assim, pra gente ser inglês, vai levar um tempo, mas vem. A gente é inteligente, a gente é bacharel. Exatamente. E o importante também, e muito legal, é que quando a gente, começa a se preparar para as provas, a gente acaba que utiliza muito do conhecimento que você adquire, até no seu ambiente de trabalho, não sei se aconteceu isso com você, de você começar a falar: "Poxa, isso aqui é isso que eu estou estudando agora". Aham. Sim, sim, tem muita coisa que eu lia, né, estudava, caraca, é isso, encaixa, né, as coisas vão se encaixando aos poucos. O que é que você, aprendeu que talvez você diria para as pessoas que estão aqui na live junto com a gente, que talvez tenham dúvidas, né, às vezes não acreditam, né, no seu potencial de que é possível, às vezes colocam, né, sempre o inglês como barreira inicialmente, né, o que é que você diria para essas pessoas? Né, como você fez para você estruturar e passar pelos desafios, né, dessa parte inicial? Eu acho que não tem nada na vida, assim, que se a gente não se propor a dar o nosso máximo, não aconteça. Então, se você quer isso, você já tem isso. Então, investir em para não perder dinheiro, para não perder tempo. Sem você eu não conseguiria validar, não mesmo, e assim, foi um dinheiro bem pouco, assim, foi um investimento, e eu acho que tudo que eu gastei até hoje é investimento, porque você mesmo fala: "Gente, vocês vão conseguir recuperar isso". E, assim, a gente gasta tanto dinheiro com coisa boba, e, assim, é um investimento para a vida, que vai mudar a sua história de vida, que vai mudar a história da sua família. Então, assim, façam, não há nada que você não possa fazer se você a gente é determinada, o primeiro passo e, assim, a gente faz parte de um grupo seleto, né, que está tentando isso. Então, de procurar você, de investir, façam, gente, não vão se arrepender. E você, como é que você fez, assim, para você se organizar? A gente sabe que as condições, muitas vezes, de trabalho no Brasil são difíceis, né, financeiramente, principalmente falando, né. Como é que você fez para se organizar? Você se organizou financeiramente primeiro ou você foi fazendo o processo, né, por etapas? Assim: "Ah, primeiro eu vou focar nisso, então a minha parte financeira vai ser focada nisso". Como foi que a Yara se estruturou? Ou você juntou o dinheiro de tudo logo para você iniciar?
Gente, não juntei dinheiro de nada, eu sou meio desorganizada, sou uma pessoa desorganizada, entendeu? O cartão de crédito tá aí pra salvar vidas, então eu comprei seu tudo no cartão. Então eu fui vivendo. Obviamente que, assim, você vai se abster de coisas. Durante a fase porque você falava, enquanto você começa a estudar para o NCLEX, depois que entregar todos os documentos para o CDFNS. Aí, você entregou tudo, você começa a estudar, porque senão você vai esquecer. Você falava isso para mim, e você fala isso no curso, né. Então eu fui vivendo, um mês de cada vez. Eu passava o cartão, eu pagava o cartão, passava o cartão e pagava o cartão, e não fiquei apertar assim, obviamente que você tem que abster de jantares, de iFood, de muita coisa, mas é por pouco tempo, né. Já a gente Uhum. tá usufruindo de coisas boas. Mas eu não juntei dinheiro nenhum, pra fazer o processo. Eu fui pagando, até porque eu acho que cabe no orçamento super pra você a gente gasta dinheiro com roupa, eu parei de comprar roupa, obviamente, parei de comprar coisas pra investir no meu futuro. Então eu fui vivendo, não eu acho que não precisa guardar dinheiro, porque se você for esperar: "Ah, eu vou juntar dinheiro para começar o processo", você não vai juntar, só Exato. faça. Passa no cartão. A gente tem essa vantagem no Brasil de dividir em 10 vezes, vamos que vamos. Exatamente, porque e você tocou um ponto importantíssimo, se gasta dinheiro com tantas coisas que não vão trazer diferença nenhuma na sua vida, e a gente precisa encarar esse processo como uma transformação de vida, assim mesmo como você falou, né. Sim. E importante, Lorena, saber que nesse processo vai perder muito amigo, tá. Você vai perder muita gente, porque é o que eu falei, o processo é seu. As pessoas não estão preparadas para passar por isso com você. Então, quando você começar a recusar convites, não vou em aniversário, não vou sair para jantar, não vou, porque você está com objetivo, porque você quer isso, você tem que entrar no seu curso que você quer validar com o objetivo. Eu quero isso para minha vida e ponto. Você vai perder pessoas e está tudo bem. Nem todo mundo vai fazer parte desse seu processo. Exato, e nem todo mundo vai celebrar também, né. É, isso com certeza. Porque muita gente não tem coragem. E É. aí ela vai colocar medo em você, ela vai dizer que você não vai conseguir, né, que as coisas são impossíveis. Seu Instagram falar que é mentira, que eu já vi muito comentário, gente, de pessoas que não têm a mínima noção do que tá falando, que a gente não consegue isso. Exato, exatamente. Muito legal isso que você falou. E assim, e o importante, nesse momento que eu sempre falo, é você estar junto de pessoas que está caminhando com você durante, né, esse percurso, né, durante esse momento da sua vida, porque são pessoas que vão entender os seus medos, os seus desafios, né, e passar isso junto com você, porque às vezes os nossos amigos, eles não vão entender as nossas decisões, né, então para eles, às vezes, compreender, algumas reações, como você mesmo falou, de você recusar muitas vezes um jantar, uma saída, um show, algo que aquilo ali pode esperar, né, já que o seu planejamento ali no momento é você realmente se tornar uma enfermeira nos Estados Unidos, e para qualquer planejamento de vida a gente precisa se dedicar, né, a gente vai, para cada decisão tem uma consequência. E Uhum. aí, algumas vezes isso acontece. Qual é, Yara, a sua expectativa, enquanto enfermeira já licenciada nos Estados Unidos, né, como é que você está se preparando para as próximas etapas? No sentido de, você deseja continuar na sua área, né, atual, na parte de Labor e Delivery, na parte de maternidade aqui nos Estados Unidos. Qual é a sua expectativa de recomeço? Você tem alguma escolha, alguma preferência de algum estado nos Estados Unidos, quando você começar agora a aplicar para suas vagas de trabalho? Como é a sua expectativa em relação às próximas etapas? Tô ansiosa, né. Super. Não, desde o começo eu tô aberta, assim, a conhecer lugares, eu não: "Ah, eu quero ir pra", porque todo mundo: "Eu quero ir pra Flórida", não, eu tô aberta, assim, a qualquer estado, eu tô pesquisar, qualidade de vida. Estou aberta também a novas áreas, obviamente que ir pra minha área é menos desafiador, Sim. né, você conhecer, né, ter domínio da área é menos desafiador, mas assim, eu tô super aberta a propostas e vamos ver aí, né, tô começando a preencher tô fazendo as aplicações, né, ansiosíssima e tô aberta, tô super aberta a novos desafios, né. Joia! Por acaso você depois que você pegou a sua licença, você chegou a receber algum
convite de entrevista, alguma proposta? Porque quando você passa, parece que assim, né, parece que as pessoas começam a saber, né, as empresas aqui, aí você começa a receber, às vezes, notificação no e-mail: "Olha, uma vaga aberta aqui, uma vaga aberta aqui". Você chegou a receber alguma? Foi cogitada para alguma vaga? Já recebeu essas oportunidades ou ainda Eu não? recebi uma, que é porque antes eu já tinha, acho que, entrado em contato, mas aí eu meio que desisti, porque eu não tinha passado, não tinha, estava no processo do Aniclex, Aham, e já tinha uma empresa até que você, no seu curso, você cita ela como direct hire, né, aham. já, e que tem na minha área, então assim, tô ansiosa. Que legal, eles entraram em contato, né, querendo um feedback de você? Eu preencher uma, eles mandam já um, meio que um currículo pré-pronto e eu só Sim. preencho a são perguntas e respostas, né. Joia. Então agora você está nessa preparação, nessa fase aí de escolher a sua oportunidade de trabalho, para você migrar para os Estados Unidos da América. Quem sabe aí agora, já estamos em 2023, 2024, a Yara ela vai, né, pisar o pezinho dela aqui já como Com residente. certeza, com certeza. Quando eu comecei seu curso, eu ganhei uma, foi no mesmo mês, eu ganhei uma agenda da minha amiga de aniversário, que faz aniversário em julho, e ela falou, na agenda tinha: "Escreva as coisas que você quer", assim, e eu escrevia. Eu escrevia: "A primeira coisa da minha agenda é: eu vou ser enfermeira nos Estados Unidos em 2023". E, caraca, eu sou enfermeira em 2023 na América, muito doido. Cara, uma sensação, tipo assim, você não quer ser, se achar, mas você já tá se achando, porque, cara, tipo, aí quando vem aquele médico pedindo pra você ser empregada dele, sabe, você fica tipo: "Olha, eu sou enfermeira nos Estados Unidos, hein". Me Dá respeita. vontade de falar, né: "Me respeitem". Me respeita. Nossa, qual é a grande diferença que você vê da realidade de enfermeiros no Brasil e de enfermeiro nos Estados Unidos? Porque a gente sabe que isso conta, né, você possivelmente, né, pesquisou bastante, você talvez acompanha também, né, a realidade de enfermeiros aqui nos Estados Unidos, né. Qual é a grande diferença que faz a diferença para você, Yara? Porque a gente sabe também que esse processo é muito particular de cada um. O que é que chama a atenção da Yara em relação enfermeira Yara no Brasil e o que será a enfermeira Yara nos Estados Unidos? Autonomia, tomada de decisão. Eu acho que você ter autonomia para ler um exame e tomar a decisão daquilo é, tipo, você tem conhecimento, você não pode fazer isso aqui, mesmo você tendo conhecimento. Então Uhum, eu acho que para mim é autonomia, assim, porque eu gosto muito do que eu faço, né, a gente trabalha com amor, não por amor, né, todo mundo trabalha porque precisa pagar a conta, mas eu amo o que eu faço, mas não ser valorizada, não ter autonomia, a gente ter uma liderança, a gente tem uma chefia no Brasil muito complicada, né, eh, falta de respeito entre os profissionais, assim. Eu estava vendo, porque quem compra o curso tem direito a um Instagram da Lorena e ela compartilha os dias dela, ela me falando que no seu trabalho novo, a sua chefe perguntando: "Como é que você queria o seu preceptor?". Gente, meu Deus, isso é muito bizarro, assim. isso. Autonomia para mim, tomada de decisão, respeito, né, respeito, porque enfermeiro é enfermeiro, médico é médico, e respeito à autonomia. Exatamente. Isso foi algo, assim, que eu compartilhei com vocês, quem é meu aluno sabe, a gente tem um Instagram fechado, e lá eu posso compartilhar, né, de forma mais aberta, direta com eles. E durante essa transição minha do meu trabalho, exatamente isso aconteceu, isso que a Yara falou, né, a minha nurse educator, ela falou: "Qual é o tipo de preceptor que você gostaria que fosse o seu preceptor, né? Qual é o estilo dele? Você gosta mais que ele te deixe mais à vontade? Como é?". E assim, eu achei isso, assim, fenomenal, porque isso é respeito profissional, né, saber aquilo que te agrada, né, o que vai fazer você se tornar inclusive mais confortável na sua transição, no seu início, ali, do seu trabalho. Então, assim, isso, assim, dentre outras coisas, né, que eles sabem que eu compartilho lá, que é uma grande diferença que a gente vê que a gente tem respeito, né, aqui. A nossa profissão, ela é respeitada, não só pela comunidade, não só pelas pessoas, não só,
pela própria instituição, muitas vezes, onde você trabalha, e a gente tem isso como uma grande diferença, né, um grande diferencial. Sem falar em outras coisas, né, questão de hora extra, quando você recebe, das bonificações que você recebe, pequenos detalhes que fazem grande diferença, né. Você, Uhum. ser reconhecida e aquele mimo, né, que faz, querendo ou não, você, se sentir mais acolhida, né, no seu ambiente de trabalho e que você é importante também. Hum. Nossa, eu estou muito feliz com a sua trajetória, Yara. Você em 8 meses, você realizou, né, o seu sonho aí inicialmente, de você já se tornar enfermeira nos Estados Unidos. Graças a Eh você. E a sua dedicação também, né. Então precisa valorizar isso também, né, pela sua decisão, a sua dedicação, e isso é muito importante. E eu queria que você deixasse um recado para os seus colegas que estão aí assistindo, né, talvez cheio de dúvidas, incertezas, né, muitos com muitos medos que talvez você tinha algum medo quando você iniciou o processo? Eu tinha medo de não aceitarem a faculdade, eu tinha medo Hã. de alguma porque como eu cursei em 2 faculdades diferentes, eu tinha medo de alguma não ter feito alguma coisa, ter dado alguma coisa, eu tinha medo. Você Eu tinha tinha: medo. "Ai, meu diploma não vai valer", não sei, eu tinha medo até do meu Corém que estava ok, aí eu: "Meu Deus, encontrar alguma coisa no meu Corém", que eu não sei, tinha Às medo. vezes, a gente tem muito medo na nossa cabeça que de fato ele não vai acontecer, mas a gente vai criando tantos pensamentos sabotadores, né, eu Hum. acredito, e a gente fica assim, né, meio que ansiosa e ansioso durante esse principalmente o tempo de espera do processo de você validar sua documentação, acho que essa é a fase que dá mais ansiedade. Tem valido a pena para você? Qual a mensagem que você deixa para os seus colegas que assistiram essa live? Com a sua história inspiradora, né, e a sua transformação, né, de vida que já já vai chegar aí para você, né, se realizar profissionalmente, logo, logo, com fé em Deus, você já no próximo ano já deve estar embarcando aqui para os Estados Unidos, para você conseguir a sua vaga de trabalho e vir para os Estados Unidos da América. É. Como residente, Como resi permanente. Gente, muito doido isso. Muito doido. Façam, não tem nada fácil na nossa vida, a gente é brasileiro, não tem nada fácil pra gente, e eu achei que era muito, muito mais difícil, a metade das pessoas, como eu falei, vão falar que é difícil, não acredita, acredita em você. A gente é muito inteligente, a gente tem um diploma, assim, muito, muito, muito bom, então façam, não deixam os medos, deixarem você realizar sonhos, é uma realização profissional, vai mudar a história da sua vida, e façam. E a Lorena, poucas pessoas têm essa coragem que a Lorena faz, porque ela poderia só ter validado o diploma dela, mas ela quis ajudar as pessoas, então isso ela tem uma alma gigante, porque isso é ajudar a gente a mostrar que a gente pode morar nos Estados Unidos, ter uma qualidade de vida e realização profissional. Eu acho que isso é o nosso objetivo de vida, né, a gente realização profissional e de vida, então façam.